para a nossa meditação, meus irmãos, lendo Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Vou ler dois textos, Romanos 8, 18, até o 30. Os sofrimentos do presente século e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente século, do presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, pois segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E o 31, a pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oremos. Pai querido, te louvamos por essa noite, pelos irmãos que vêm aqui, pela bênção do culto, pela importância e necessidade de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pedimos que nesse momento, Pai, Tu fales ao nosso coração pela Tua bendita palavra. Tem misericórdia, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa meditação, meus irmãos: tristes realidades e uma certeza eterna. Repetindo, tristes realidades e uma certeza eterna. Quer nós queiramos ou não, nós vivemos hoje num mundo doente. De uma forma geral, o planeta está doente. Há gemidos e dores de parto por todos os lados. Gemidos que se tornam medos, medos que se tornam transtornos, decepções, mortes. Hoje nós vivemos num mundo de predadores, onde muitos arrebatam e arrebentam vidas. Você vive no meio de uma sociedade que, na expressão da palavra, é uma sociedade doente. Vivemos no contexto onde encontramos todo dia almas deprimidas, gente que precisa de ajuda, de bênção, de transformação. No Brasil que você vive hoje, o atoleiro moral cresceu muito. Nunca enfrentamos tanta imoralidade na vida de um país como temos enfrentado e vivido nos últimos anos. A moral não cresce mais, tem crescido a imoralidade.
Aqueles que são morais continuam morais. Aqueles que têm caráter continuam vivendo na sua visão característica de viver o caráter diante de Deus na sociedade. Mas infelizmente, a impressão que muitas vezes nós temos é que aqueles que têm caráter se tornou um bolsão de minoria numa sociedade muito grande, doente, precisando de ajuda e em muitas circunstâncias sem caráter. A pergunta que eu faço aqui nessa introdução: dá para acordar? Dá para enxergar o que se passa tanto no país quanto na igreja? Dá para a gente começar a sair da anestesia? Se você já viveu algum dia para ser anestesiado, sofrer uma cirurgia, você sabe o que eu estou dizendo? Dá para sair dessa anestesia? Dá para ver de novo todas as partes do corpo voltando, a mente pensando, o coração agindo, os pés realmente vivendo uma caminhada para simplesmente mudar as coisas diante de Deus para a minha vida. O verso 18 vai dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vivemos tempos difíceis. O que nos espera é glória. O que nos espera é vitória já declarada pela cruz do Calvário. Mas enquanto aqui, meus irmãos, nós temos sofrido alguns efeitos atormentadores de problemas que assolam a sociedade e muitas vezes assola também a nossa vida. Um ponto que eu destaco aqui: realidades tristes. O primeiro deles: vivemos hoje, meus irmãos, numa sociedade atormentada pelo pecado. Se o pecado é algo antigo, se o pecado corrompeu no Éden, se o pecado distanciou Adão e Eva, se o pecado trouxe morte logo no início, quando Caim arrebata a vida do seu irmão Abel, a Bíblia diz que o pecado continuadamente tem nos separado de Deus. Todos pecaram, afirma Romanos capítulo 3, e destituídos estávamos da graça e da glória de Deus. Esse pecado, meus irmãos, ele é doença, ele é enfermidade, ele é transtorno de alma, ele é trauma para a vida. Ele se revela muitas vezes em culpas, em complexos, em medos, em situações onde simplesmente muitos vivem atormentados por pecados e gemem diariamente. Qual a mudança? A mudança é enxergar, meus irmãos, em Jesus a solução. A mudança é voltar. A mudança é reconhecer o estado deprimente que muitas vezes cristãos se encontram, mas pessoas destituídas da glória de Deus têm que enxergar hoje o que o filho pródigo enxergou. Enfim, estou distante da casa do pai, vivendo uma vida de alfarroba, comendo comida que nem para porco serve, e de repente ele sente necessidade, ele se reconhece pecador, reconhece em falta, reconhece na necessidade de voltar, e ele começa a voltar, e quando ele volta, é abraçado, é reconhecido, valorizado, ele de novo está limpo, porque o pai o recebe de volta. O pecado, meus irmãos, ele precisa continuar nos constrangendo. O pecado não pode encontrar em nós guarida e anestesia, como nós temos de vez em quando visto, meus irmãos, na história de igrejas. Pecados, meus irmãos, que vão sendo acobertados, vividos, vão se tornando câncer dentro de uma comunidade, e muitas vezes se alastrando, afetando, arrebentando o testemunho de vidas, e muitas vezes o arrependimento não aparece. Hoje vivemos, meus irmãos, não apenas uma sociedade, mas muitas vezes contextos eclesiais, onde pessoas vivem, meus irmãos, uma vida de pecado sem arrependimento, diante dos cultos, diante de pessoas, mas vivem na surdina da vida, sem efeitos de mudança, não tem o corar de vergonha, não tem a busca de cura, não tem a transformação da alma, simplesmente
O pecado atormentou a vida, anestesiou a alma e simplesmente tomou conta da existência. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Quem são aqueles que se apresentam como lavados e curados e santificados e moldados e mudados pelo sangue do Cordeiro? Ah, meus irmãos, um planeta caindo, gemendo, precisando cada vez mais da reação da igreja, do povo de Deus, da sociedade que se diz cristã, meus irmãos, e abraça o Evangelho, para que nós sejamos vistos. Nós vamos ter, meus irmãos, que ser um grupo que abandona de verdade em todas as áreas da nossa vida, física, emocional, espiritual e financeira. Simplesmente abandonamos, não temos prática de pecado, não temos reconhecimento, meus irmãos, de danos e males que se tornam pratos da vida na minha existência. Eu os largo por causa da cruz do Calvário, porque se um dia eu estive destituído, hoje eu não estou mais. A cruz do Calvário passou pela minha vida. Deus me cobra santificação. Vivemos hoje também uma sociedade, meus irmãos, atormentada por demônios. Satanás nunca agiu tanto numa sociedade como ele age hoje nessa terra brasileira. Satanás nunca agiu tanto dentro de igreja como ele age hoje, meus irmãos, tomando conta de púlpitos, tomando conta de pregações, tomando conta, meus irmãos, de erros escriturários que são trabalhados para negociar a fé e arrebanhar pessoas, mas abençoar apenas particularidades. Nunca vivemos, meus irmãos, um tempo onde o demônio tem tantas sutilezas, tantas vestimentas de luz, tantas obscuridades que ele transforma em palcos para enganar o povo de Deus. Hoje vivemos os demônios da obscuridade, demônios destrutivos, demônios sedutores, demônios dominadores, demônios sensuais, demônios que trabalham, meus irmãos, por todos os lados para atormentar, para dissipar, para desequilibrar, não apenas o corpo de Cristo e a igreja, mas a família, a sociedade, a escola, o convívio, o lugar onde eu trabalho. E simplesmente muitos de vocês que estão aqui, vivem nos seus trabalhos continuadamente atormentados, vivem em lutas espirituais, vivem em contextos, meus irmãos, onde Satanás se torna não apenas o passeador, mas simplesmente o dono de territórios. Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, quando ele vai dizer: o diabo anda em derredor, procurando gente para tragar, procurando uma sociedade para derrubar, procurando o povo de Deus para destruir. E a Bíblia diz, meus irmãos, que em Cristo nós somos vitoriosos, em Cristo nós temos guarida, em Cristo nós temos vitórias, em Cristo, meus irmãos, nós temos o fruto do Espírito. A obra da carne não domina a minha vida. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, e enfim a consumação das coisas, a volta de Jesus, e enfim o levante e a volta da igreja como noiva para o Cordeiro, a redenção desse nosso corpo que carrega hoje, enfim, a minha vida e carrega o Senhor Jesus. Mas enquanto, meus irmãos, a consumação das coisas não vem, e Jesus nos leva para a sua bendita glória, nós vivemos, meus irmãos, os tormentos do pecado, vivemos os tormentos dos demônios territoriais, eclesiais, escolares, universitários, políticos, que simplesmente vão arrebentando, meus irmãos, o país que você vive e a sociedade na qual fazemos parte. Mas também tristes realidades. E outra que eu cito aqui, meus irmãos, hoje vivemos um tempo onde a sociedade é atormentada pela degradação moral.
Romanos capítulo 1, 18 a 22, trata claramente sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre o pecado que se revela, sobre os tormentos que apareciam naquela época, não apenas na cidade de Roma, onde simplesmente a torpeza tomava conta, era homem com homem, mulher com mulher, abandonos dentro de casa, proliferação, meus irmãos, enfim, de todos os tipos de adultérios e impiedades, a degradação da humanidade de forma degradante naquela época de Paulo. E hoje em dia, meus irmãos, nós vivemos um tempo onde a degradação moral vai tomando conta. Nunca vimos tantas separações, nunca vimos tantos desajustes, nunca vimos tantas impiedades vividas, meus irmãos, até no meio do povo de Deus. Nunca vimos tantas lascívias tomando conta de vidas, nunca vimos tanta inveja proliferando. E Deus nos convoca, meus irmãos, nesse mundo para sermos de verdade filhos. Nunca vimos tantas mentiras. É impressionante, nós somos o país hoje da mentira, meus irmãos. É impressionante como a mentira hoje se torna verdade na boca de gente mentirosa. É impressionante hoje como vivemos nos cultos hoje, e a gente tem que citar aqui sempre e sempre, porque nós vivemos hoje, meus irmãos, a irreverência nos cultos. Tem gente que vem aqui e não vem, tem gente que vem aqui e se distrai o tempo todo, tem gente que vem aqui e fica interligado o tempo todo nos seus, enfim, passeios, nos seus WhatsApps, nas suas conversas, e simplesmente pensa que está enganando o pateta do pastor aqui, que muitas vezes é pateta mesmo. Você não está lidando comigo, você está lidando com Deus, você está lidando com a igreja do Senhor Jesus, você está lidando com a sua alma, você está lidando com o seu futuro. E esse é um assunto que você vai prestar conta para Deus, quando a gente cobra aqui no púlpito, porque Deus nos coloca como pregador e profeta para cobrar, meus irmãos, postura, para cobrar reverência, para abandonar a malícia, para jogar fora as invejas, para tirar as maldades do coração, para tirar as difamações que acontecem tanto sobre a minha vida, para que nós nos tornemos humildes realmente, e joguemos fora indolências, soberbas, desobediências, e permitamos realmente que a degradação moral não faça parte de um prato de vida, dentro de uma sociedade comprometida com a glória do Evangelho. Nunca vivemos uma violência tão sem limites. Ontem tivemos uma reunião aqui, 48 pastores aqui, presbíteros. Um pastor não conseguiu chegar. Ele saía da sua casa em Campinas. Quando ele saiu, da porta da sua casa, já tinha lá 2 fregueses assim, preparados para colocar uma arma na cara dele e levar o seu carrinho, e ele simplesmente mandou comunicar: não dá para chegar, fiquei a pé, enfim, levaram o meu carro. A sociedade que você vive hoje, violenta, uma sociedade, meus irmãos, que precisa realmente da sua oração. Você tem que orar pelos bandidos da cidade e da sociedade, você tem que orar pelos litígios, você tem que orar pelas brigas, você tem que orar por lares que estão arrebentados. Deus nos convoca para isso como o povo dele. Mas para toda essa cobrança de tristes realidades que eu estou colocando aqui, meus irmãos, nós temos aguardado com paciência, e eu espero que com paciência você aguarde. O versículo 26 vai dizer que você tem o Espírito em você, o Espírito te assiste na sua fraqueza, o Espírito é capaz de levantá-lo quando você está fraco, o Espírito é capaz de incentivá-lo a orar quando você não quer mais orar. O Espírito consegue trabalhar as suas orações, as suas dores, as suas aflições, o teu emprego, o teu desemprego. E a Bíblia diz que de forma clara ele transplanta e ele geme diante de Deus as tuas orações com gemidos inexprimíveis, porque simplesmente ele sabe entender, meus irmãos, o coração do crente, daquele que ora diante do Senhor. Há uma intercessão pelos santos, há um Espírito que acolhe a minha vida e a minha oração diante do Pai. E as promessas, meus irmãos, a glória que vai ser revelada, mas ela é trabalhada com promessas. E quais são certezas eternas? Certezas que começam aqui hoje: todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, que coisa é essa que coopera para o meu bem, quando não se ajusta a minha vida? Como é que essa coisa coopera para o meu bem, quando de alguma parte da minha vida ela me prejudica? Como é que essa coisa coopera para o meu bem, quando ela me tira a tranquilidade, ela levanta circunstâncias na alma, interrogações para a minha vida e medo para o meu coração? Há uma afirmação, meus irmãos, do texto das Escrituras, que todas as coisas
podem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta nessa noite para o nosso coração aqui: você ama a Deus? Ama de verdade? Ama em espírito e em verdade? Ama com gratidão? Ama com zelo? Ama com afeição? Ama com dedicação? Ama com prostração de alma? Ama com humildade de vida? A cobrança de Deus, meus irmãos, é que Ele quer um povo que o ama, um povo que crê nele, um povo que dependa dele, um povo que espera nele, um povo que acredita que o Espírito tem gemido as nossas orações diante de Deus, e Deus vai ouvir estas orações. Esse texto é rico, longo, e eu estou saltando vários pedaços. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cooperam para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para que Deus chamou você? Deus chamou você para ser uma pata-choca, para frequentar a igreja e simplesmente ser um transeunte que só se assenta e esquenta banco? Não, nunca Ele faz isso. Ele chama você para ser servo, Ele chama você para ser discípulo, Ele chama você para ser pregador, Ele chama você para ser alguém que serve a Jesus com a sua vida, com as suas mãos, com as suas palavras, com a sua atitude. Ele chama você para ser inserido no corpo, Ele chama você para ser bênção na sociedade, Ele chama você para ser bênção na sua casa, na vida de filhos, na vida de muitas pessoas que se agregam à nossa existência. O propósito de Deus é que você seja bênção na igreja, na cidade, na sociedade, no trabalho, para os seus queridos, para os diferentes, para aqueles que te conhecem e para aqueles que não te conhecem. Esse Deus te predestinou. Se Deus te escolheu, e não vamos falar dessa doutrina hoje, que ela é interessantíssima, mas precisamos de tempo. Esse Deus que simplesmente trabalha, enfim, de uma forma bendita, conhecendo o caos, a história, o tempo e o espaço, tudo antes de acontecer. Esse Deus que chamou você, esse Deus que chamou e justificou você em Jesus, esse Deus que simplesmente promete glorificar você, porque o dia que você morrer, você não é da terra. O dia que você morrer, você não pertence a uma existência que simplesmente desaparece. A Bíblia diz que você é de Deus, você volta para Deus, você está com Deus, você está nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Essa é a promessa esperançosa de Deus para os seus filhos. Temos tristes realidades hoje, mas nós temos uma certeza eterna. E a certeza eterna, meus irmãos, é que a nossa vida, ela é de Deus, depende de Deus, volta para Deus, e vamos ser glorificados com esse bendito Senhor. E a expressão, meus irmãos, aqui, dessas provas benditas e a certeza do amor de Deus, a questão que vai ser levantada aqui: que diremos após a vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, o apóstolo Paulo vai dizer claramente: já não tem mais nenhuma condenação. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo nos livrou da lei do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo foi enviado, meus irmãos, para carregar os nossos pecados e morrer por nós. O apóstolo Paulo vai dizer claramente que quem se inclinar para a carne, enfim, vai cogitar das coisas da carne, mas quem se inclinar para o Espírito, vai viver para as coisas do Espírito, e Deus vai fazer uma obra na sua vida. Quando a sua vida está em Cristo, o corpo, meus irmãos, ele vai ficar morto por causa do pecado, enfim, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Enfim, Deus vai trabalhar a sua vida continuadamente, como alguém que é ressurreto em Cristo, mas transformado dia a dia. Você já não é mais seu, você foi comprado, você foi adotado, você é filho de Deus, você é herdeiro com Deus, você é herdeiro em Cristo, e um dia você vai ser glorificado. Toda essa transitoriedade do planeta e sofrimento um dia vai passar. Se a criação hoje geme, se a criação sofre, se o aquecimento global hoje tem aumentado o clima, diminuído em alguns lugares, trazido transtornos, a Bíblia diz, meus irmãos, que a promessa também para o planeta, e a certeza que tem que bater no seu coração todo dia, é que se Deus é com você, podem levantar, meus irmãos, todos os tipos de pressões e problemas. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, que você em Cristo continuará vencedor. Versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Vencedores onde, como, por quê? Na expressão clara, enfim, Deus é por nós,
Deus não poupou o seu filho, Deus o entregou graciosamente. Deus simplesmente enfrentará aqueles que acusam os eleitos de Deus, porque foi Deus quem os justificou. Enfim, quem vai nos condenar? Enfim, só Jesus, meus irmãos. Esse Jesus que nos condena é o mesmo que nos absolve. Esse Jesus, meus irmãos, que se não for aceito, a condenação está inserida sobre a vida. É aquele Jesus que nos aceita nele, quando o reconhecemos como Senhor e Salvador. Nada vai nos separar desse bendito amor que está em Cristo Jesus. Vão aparecer problemas? Vão. Tribulações? Teremos. Angústias? Teremos. Perseguições? Enfrentaremos. Fomes podem aparecer. Nudez, enfim, perigos. A questão de nudez aqui, meus irmãos, muitas vezes é a própria pressão que traz tanta pobreza, traz tanta nulidade, traz tantas perseguições, que simplesmente nós nos sentimos completamente, enfim, sem nenhuma estrutura física de vida. Perigos, espadas, por amor a Cristo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, viveu uma vida entregue à morte todo dia, mas em Cristo ele se torna mais que vencedor. Eu queria que nessa noite a igreja saísse daqui, sabendo que hoje, se a sociedade vive tristes realidades, muitas delas entrando na vida da igreja, atormentados pelo pecado, atormentados por demônios, enfim, que moram hoje em propriedades, em casas, em circunstâncias, atormentando muitas vezes escolas e a sociedade. Vivemos muitas vezes uma degradação moral que assusta. Pecados que nunca foram vistos dentro da igreja chegam hoje, fazem parte do métier, meus irmãos, congregacional, e Deus nos advertindo, porque somos, meus irmãos, um povo que recebe de Deus o consolo. Os sofrimentos não vão continuar. Os pecados, meus irmãos, eles vão ser trabalhados, tratados, e enfim, eles vão ter que ser abandonados, se forem pessoas do Cordeiro de Deus. Se hoje há dor, se hoje há lágrimas, se hoje há decepções, se hoje há medos, se hoje há fraquezas, se hoje há gemidos no nosso coração, se hoje há medos que aparecem na vida da igreja, nós temos, meus irmãos, palavras de promessa claras, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se a desesperança surge, jogue essa desesperança para a cruz, porque não tem, meus irmãos, principado ou potestade que vai separar você do amor de Jesus. Para encerrar essa meditação, tristes realidades e uma certeza eterna. Se você vive num mundo doente, você não precisa ficar doente com esse mundo. Depende da perspectiva que você olha. Eu convido você a viver essa perspectiva hoje. Você pode olhar como aquele pessimista que só vê negativismo, mas você pode olhar para a cruz e enxergar, meus irmãos, Deus agindo, Deus trabalhando, Deus abençoando, Deus salvando, Deus rompendo barreiras, Deus vencendo pela tua vida pecados que tanto atormentam corações e a sociedade. Se as tristes realidades hoje são vistas pela gente, o pecado de todos os lados, cobrados, se há demônios hoje que aparecem todo dia para trabalhar nas escolas, nos hospitais e em sociedades, meus irmãos, que a gente assusta. A Bíblia diz, meus irmãos, que os crentes serão protegidos, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livre. Se há uma sociedade degradante hoje atormentada por degradações morais, a igreja, meus irmãos, ela não vai ser degradada, ela não pode ser degradada. A igreja é santa, a igreja é noiva do Cordeiro, a igreja tem que viver ataviada, preparada para subir com Jesus, a igreja tem que viver em pleno perdão diante de Deus, a igreja tem que viver, meus irmãos, com vestes nupciais todo dia. Não há espaço para o pecado na minha vida. Eu assusto quando eu vejo gente na igreja que frequenta anos e vive em práticas de pecados que a gente fica assim, meu Deus, como? Como pode ser? A pergunta que eu faço para cada um de nós aqui, como pode ser? Se você passou pela cruz do Calvário, você não é praticante de pecado, você é alguém que zela pela tua vida, zela pela tua moral, zela pela tua conduta, zela pela glória de Jesus, zela pela beleza do Evangelho, zela pela glória de Cristo, zela pela beleza do Cordeiro que habita em você. A gente não sabe se vamos ter muitas mudanças no Brasil, não sabemos.
Mas eu queria que a igreja saísse daqui hoje e acreditasse nisso. Você já é mais do que vencedor em Cristo. Se a figueira não florescer, a gente vai ter comida. Se não houver fruto na vide, nós vamos continuar vivendo e trabalhando. Se houver algumas saturações e dificuldades, nós vamos continuar vivos diante de Deus. Então eu convido você a orar por você hoje, orar pela sua casa, orar pela sua vida, orar pela sua conduta como ser humano, físico, emocional, espiritual, financeiro. Eu convido você a orar como igreja por você. Deus, proteja-me do mal, livra-me do mal, protege a minha vida na escola, no trabalho, onde eu estiver, para a glória do Senhor. Esse texto, meus irmãos, é de promessa. A Bíblia está dizendo: Deus protege e cuida dos seus filhos. E se alguém pensa que esse Brasil aqui pertence a algum grupo, a algum partido, a algum movimento, se esse Brasil aqui pertence a alguma estrutura que tenta tomar, a Bíblia, meus irmãos, ela desmente isso. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Esse terreno aqui, meus irmãos, ele tem dono. E esse terreno aqui completa onde você pisa, esse solo que você habita, ele tem um dono. E esse dono, meus irmãos, ele é redentor, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é reto juiz, Ele é Deus que volta para buscar você. Muitas vezes os problemas podem afetar e trazer lágrimas ao coração, mas ninguém rouba a vitória que a igreja já tem decretada em Jesus. Que Deus nos dê, meus irmãos, uma semana abençoada, vitoriosa. Que Deus te incentive mais a viver, que Deus te empolgue mais a viver, que você tenha coragem de viver, meus irmãos, não tendo medo de mostrar em quem você crê, em quem você tem crido. E quem é crente, meus irmãos, crê no Evangelho. Quem é crente, crê na vida. Quem é crente, crê que Deus governa eternamente. Quem é crente, meus irmãos, crê que Deus não perde o controle. Quem é crente, crê, meus irmãos, que Deus pode mudar da noite para o dia a história de um país. Lembram daquele sujeito que dava uma grande festa, e ele dava uma grande festa empolgado, e de repente ele estava vivendo um momento nababesco. Deus coloca um dedo na parede e escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele assusta, ninguém sabe interpretar, chama alguém, e a interpretação foi o seguinte, né? Pesado foste na balança e achado em pauta. Dividido foi o teu reino agora e dado aos medos e aos persas. E tchauzinho, você morre ainda essa noite. Meus irmãos, Deus pode mudar da noite para o dia o que Ele quiser. Na sua vida, na sua casa, nesse país, nesse planeta, nós cremos nisso. E na sua vida, as mudanças sempre vão apontar você para onde? Toda mudança que acontece na minha vida só me aponta para onde? Para a sepultura? Me aponta é para o céu, para a herança, para a glória de Deus, para a vitória que eu já tenho. Porque quem passou pela cruz, se você jovem aqui passou pela cruz, você é crente, sua vida é salva. É em Jesus que você precisa viver e conviver. Não é em você, no seu status, na sua cultura, naquilo que você faz. É na pessoa de Cristo. Porque Ele continua dizendo, né? Eu vou dar vitória para o meu povo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Vamos ver como igreja. Vamos testemunhar essa semana. Vamos mostrar que eu não tenho medo de demonstrar Jesus. Vamos mostrar que eu não tenho medo, em hipótese nenhuma, de mostrar, meus irmãos, que o Deus que eu creio não perde o controle. Vamos orar por isso. Que Deus abençoe a igreja, te dê uma semana ótima, em nome de Jesus. E tire dúvidas do coração, porque dúvidas, meus irmãos, elas aniquilam a minha vida. Você tem que ser alguém com certezas eternas, porque é com certeza eterna que se vive. A nossa vida não é para aqui, é para lá, é para diante de Deus. Escrevemos história aqui, mas para ser contada no céu. A minha história não é contada em sepultura, é diante de Deus. Deus abençoe, vamos ficar em pé.